apaixonados por feltro, estamos felizes aqui na Mega 2013, principalmente pela oportunidade de conhecer a Juliana e o trabalho dela, que é super fofo. Nós queremos saber todos os detalhes, como foi do início até aqui, porque nós sabemos que você tem loja, tem ateliê, que você faz programa de TV, você faz editoriais em revistas, e as pessoas imaginam, nossa, o glamour, isso e aquilo, mas esquecem do caminho que foi para chegar até aqui e de como é efetivamente o seu trabalho hoje. Conta pra gente, por favor. Começou bem cedo, eu era bem pequena, eu cresci num ambiente que me favoreceu a gostar de tudo isso, né? Minha mãe adora bordar, costurar, tricotar, me ajuda muito hoje. A minha avó também fazia roupinha para minhas bonecas, então eu cresci nesse ambiente, nesse meio de ver elas produzindo, fazendo coisinhas, festinha de aniversário, fazendo os enfeitinhos, todas essas coisas. E isso já me ajudou a criar algumas habilidades, porque eu queria sempre ajudar, né? Esse ambiente me favoreceu muito, esse amor, eu cresci gostando de tudo isso. Eu gostava de customizar minhas camisetas, de fazer pulseirinha, né? Sempre gostei de tudo isso. E isso favoreceu demais esse meu trabalho, favoreceu com que eu crescesse muito, com que eu tivesse a visão que eu tenho hoje. Eu adoro coisas, adoro detalhes, adoro botões, linhas, agulhas, então criou em mim essa vontade de mexer, de tocar nesse material e tudo mais. E assim, eu comecei bem cedo, fazendo roupinha das bonecas e tudo, e depois, né, já casada, grávida, eu tive que fazer repouso durante o período da gestação. Eu sempre gostei muito de bijuteria, de todos esses detalhes. Tentando arrumar um colar meu, eu me apaixonei pelo mundo das bijuterias. Aí comecei a fazer bijuteria, investir, que eu acho que isso é importantíssimo. As pessoas acham que fazer artesanato não demanda investimento, e eu tô falando de grana mesmo, de comprar um bom material, para ter qualidade no seu trabalho. Então eu investi muito dinheiro na parte de bijuteria, comecei a vender, fazer peças diferentes, bem elaboradas, transadas, vendia muito. E de repente as vendas começaram a cair bastante por conta de um mercado que é chinês, né, que invadiu, que dominou, assim, eles tinham uma produção muito grande e começou a decair. E eu investi alto porque eu precisava ter um retorno financeiro também, né, para ajudar nas despesas. Não é só um mar de rosas, né? Eu tenho filhos, eu tenho a minha casa, eu ajudei muito meu marido, né, nas despesas da casa mesmo, em presentes para as crianças, em roupinha, em tudo. Uma vida normal, de uma pessoa normal, que tem seus compromissos. Então, o artesanato entrou na minha vida também para ser uma fonte de renda. Então, aí começou a cair as vendas das bijuterias, embora eu ainda faça algumas coisas. Eu me apaixonei pelo feltro na gravidez na minha última gravidez. Também tive que fazer repouso, eu estava meio depressiva, com alguns problemas financeiros também, né? E aí eu vi um programa de televisão, e nesse programa de televisão estava lá a Valquíria Klimeika, que eu amo de paixão, que hoje é uma amiga, que eu posso chamar de amiga, e assim, ela é muito bacana com todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela dá dica para todo mundo, ela divide o que ela sabe, então isso foi muito legal. A Valquíria me ajudou muito nesse sentido, eu vi e me apaixonei, porque eu já conhecia o feltro, mas eu não sabia da gama de cores, não sabia que o feltro estava sendo usado para artesanato, e vi e me apaixonei. Resolvi comprar um pouquinho desse material, comprei um pouquinho e comecei a fazer uns chaveirinhos, umas coisinhas, as pessoas começaram, presenteei algumas pessoas, outras, ai, olha que lindo, nossa, você misturou, você colocou paetê no chaveirinho, você colocou rendinha, e aí começou a bombar. Aí dei para uma tia, dei para outra, dei para uma prima, eu quero 5 desse, aí começou, né? E assim, eu não tinha uma impressora nessa época, eu não tinha acesso aos moldes, eu não tinha acesso a nada. Comprei umas revistinhas, que tinham poucas revistas nessa época, não tinham muitas. E aí dali da revista comecei a fazer uma peça maior um pouco, comecei a criar fazer minhas peças. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu ateliê lá na minha cidade, né, que é um ateliê, loja de armarinhos e peças prontas que a gente vende, pecinha de artesanato pronta. Eu dou aulas e vendo material para artesanato, né?
Inclusive eu vendo feltros da Santa Fé lá na minha loja, né? Sempre. Você tem impostos, você tem aluguel. Não é esse mundo de glamour que todo mundo acha que é. Eu tenho as minhas batalhas diárias, né? A gente vem para a Mega para desenvolver um trabalho. E eu tô aqui hoje porque eu levei muito a sério esse trabalho, né? Eu corri atrás de patrocínio, eu mostrei que o meu trabalho tinha qualidade. Então eu acho que as pessoas têm que investir nessa questão de qualidade para conseguir um objetivo, assim, tem um objetivo lá na frente, que é estar num lugar, que é estar numa feira, expor o seu trabalho, é mostrar qualidade no trabalho, capricho, carinho, amor, aí as coisas acontecem. Aí o resto, o universo conspira. Com certeza. E conta pra gente como surgiu o convite pra revista, pra TV. Então, eu mandei um e-mail pra TV Aparecida, com fotos de algumas peças que eu tinha feito. A Karen, que era produtora do programa naquela época, gostou muito, achou muito legal, me convidou. Eu fui uma primeira vez e desde aquele dia as portas se abriram, né? Porque aí eu fiquei conhecendo outras artesãs, né, que me ajudaram muito porque gostaram do meu trabalho, né? Não é uma panela que só entra quem porque tem um protecionismo. Não é, tanto que hoje em dia, esse ano ainda eu não fiz TV Aparecida, né? Esse ano não fiz. E eu tô vendo muitas pessoas novas entrando. Então eu acho assim, aconteceu, agarra aquela chance e mostra que o seu trabalho é bacana. A TV foi assim, e aí através da TV eu conheci a Priscila Cunha, que é uma grande amiga que eu amo de paixão, né? Que foi muito generosa comigo, porque viu no meu trabalho um potencial, e ela já fez isso com outras artesãs também, que eu sei disso. E ela indicou essas pessoas para alguns trabalhos, para os editoriais de revistas. E aí lá na revista, na editora Minuano, eu fiz algumas amizades e essas pessoas gostaram também do meu trabalho. E é onde eu recebo convites até hoje para estar fazendo esses trabalhos, né? Então eu acho que essa questão de conseguir ir para a revista, de conseguir ir para a TV, está muito mais na competência do seu trabalho. A indicação é importante, mas para você se manter, você precisa manter um trabalho bacana, né? Não desanimar. A gente sabe que para a divulgação do trabalho da artesã, a qualidade, o topo da qualidade é muito importante. Você concorda com isso? Concordo sim, porque eu melhorei muito. Eu faço coisas até hoje que eu não gosto. Eu olho e desprezo aquilo lá. Não, eu posso fazer melhor que isso. Eu olho bem crítica para aquela peça e falo assim, bom, eu compraria isso? Né? É uma pergunta essencial que a gente tem que se fazer para si mesma. Porque assim, se eu quero exigir qualidade das pessoas, eu tenho que ter qualidade no meu, né? Eu acho que isso é ser crítica mesmo, né? Ninguém nasceu sabendo, nada sai pronto, mas a gente pode melhorar sempre. Eu invisto sempre, estou aperfeiçoando, estou fazendo cursos, compro revistas, pesquiso na internet, pesquiso muito o trabalho de outras artesãs também, me inspiro no trabalho delas. Nada que eu faça é 100% criação minha. Às vezes eu pego lá na internet um molde que está lá, de revista importada, e dou para esse molde a característica do meu trabalho, o rostinho que eu sei fazer, o cabelinho que eu sei fazer, a roupinha do meu jeito, a combinação de cores que eu acho legal. Isso é importante, é colocar o seu toque, exatamente, o seu toque, o seu olhar para aquela peça. Então, como eu te falei, eu vi na TV e aí fui comprar. Aí o toque é muito gostoso, né? Macio, gostoso de trabalhar. E eu me apaixonei, eu fui mordida, fui picada pelo feltro. Que bom. Né? E assim, aí eu vi que com o feltro tinha infinitas possibilidades. Primeiramente porque é um material barato e te permite comprar uma quantidade legal, tem muitas cores também, isso me encantou demais, a possibilidade de cores. Agora os feltros estampados também, muito bacana. E aí o que acontece? Eu vi que com feltro eu podia fazer chaveiro, eu podia fazer imã de geladeira, eu podia fazer decoração de quarto de criança, decoração de Natal. É democrático demais. Se você quer trabalhar numa linha infantil, você vai trabalhar numa linha infantil. Acessórios, dá para fazer acessórios de cabelo, tiara, brochinho, brinde, dá para encapar caderno. Então, eu acho assim, basta ter boa vontade e gostar. Porque o feltro, assim, não tem como não se apaixonar. Primeira coisa é treino, né? Já que é um material barato, gente, compra um pedaço, risca,
Aí tem o gabarito, né? Tem o gabarito da Wicker About que veio para salvar a nossa vida, esses gabaritos. Uma tampinha do vidrinho de maionese, enfim, qualquer círculo, qualquer superfície circular, risca. Eu gosto de riscar. Tem artesãs que não gostam de alfinetar o molde. Eu prefiro riscar. Eu risco com uma caneta hoje em dia que já tem, a caneta giz apagador, ou com lápis aquarelável. Eu descobri que os lápis aquareláveis, eu nem sabia se alguém que... Gente, uma dica importantíssima, então, de riscar o feltro. Eu vi uma artesã na TV, não me lembro qual foi, gente, que faz patchwork, ela falou de lápis aquarelável no tecido. Eu fui fazer o teste no feltro. Deu certo. E aí é legal porque eu tinha uma caixinha na minha casa de 36 cores. Aí o que eu fiz? Eu fui experimentando as cores que eu achava que poderiam manchar menos o material, porque tem que tomar esse cuidado também para não manchar. Mas deu certo. Feltro escuro, eu posso usar o lápis aquarelável branco. Né? Eu já tinha tentado giz, já tinha tentado outras coisas que não tinham dado certo. E o feltro clarinho, às vezes eu risco até com caneta, vou ser sincera. Na pressa a gente acaba riscando com caneta. Mas aí é ter o cuidado de cortar por dentro da marca da caneta. Né? Então assim, se você tem um molde, um círculo de 10 centímetros de diâmetro, risca ele um pouquinho maior, com meio milímetros maior, e aí você desconta aquele risco da caneta e você vai ter os 10 centímetros de diâmetro. Então os gabaritos são importantes, uma boa tesoura também, tá? Uma tesoura bem afiada. Se você puder, tenha uma tesoura para feltro, uma tesoura para tecido, uma tesoura para papel. Nunca misture papel e tecido, porque não dá certo, perde o corte. E não pode mascar. E outra dica que eu gosto de dar para as minhas alunas, que o feltro vira na sua mão, não é a tesoura que vira, né? O feltro vai movimentar e a tesoura vai ficar no mesmo lugar. Então eu acho que é assim. E assim, que é a principal de todas, é a prática, né? Você vai perder um pouquinho de material, mas vai chegar uma hora que você vai estar fazendo tudo perfeito.